Oi, gente! Está começando mais um episódio do seu podcast, videocast sobre ciência, tecnologia, inovação e extensão capixaba. É o Pode Inovar na FAP. Seja bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal. Eu sou Samanta Nepomuceno, sou jornalista, estou na assessoria de comunicação e imprensa da FAP e vou conduzir esse bate-papo para você junto do Igor, não é, Igor? É isso aí, meu nome é Igor Gonçalves, também faço parte da equipe de comunicação da FAPES e hoje nós temos um tema aqui muito interessante, uma missão que gera expansão com a FAPES para o mercado internacional. E para falar desse tema, a gente tem aqui uma história muito legal de empreendedorismo que contou com o apoio da FAPES já numa fase mais consolidada, digamos mais assim, madura, onde as pessoas né? até podem achar que nem é mais possível, mas é sim. E a gente vai falar disso aqui no programa, né, Samanta? Exatamente. A nossa convidada de hoje é CEO da startup lá de Linhares, interior aqui do Espírito Santo, chamada IA Job, a Mirela Ribeiro. Seja bem-vinda, Mirela. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer de verdade poder participar desse episódio e poder estar aqui junto desse momento tão incrível, assim, compartilhar com vocês o que foi essa missão, né? Eu ouvi do Igor, assim, falando assim, parece que não é possível, mas é possível. Eis aqui a prova viva. É isso aí, trouxemos você para passar a palavra para a frente. A ideia é inspirar quem estiver assistindo a gente no YouTube ou escutando a gente no Spotify para mostrar que é possível sim, existe fomento do governo do estado para todo mundo. Exatamente. Aí só para explicar um pouquinho, o que é a IA Job? A IA Job é uma plataforma 100% digital, desenvolvida através de um método inovador que proporciona o match perfeito entre o candidato e a empresa, sendo uma ferramenta facilitadora do processo de recrutamento e seleção. Mirela, eu dei assim uma leve introdução, mas eu queria que você explicasse um pouco mais. O que é a IA Job, né, para o pessoal? Resumindo, é uma plataforma de recrutamento inteligente para vagas operacionais. Então, ela nasceu de 3 dores. A dor do recrutador, que não encontrava o candidato, a dor do candidato, que não encontrava a vaga, e a dor do empresário, que não encontrava o candidato. Então, estava todo mundo perdido. E aí, nesse ínter, eu resolvi criar essa plataforma para poder conectar essas 3 pessoas. Para o candidato é 100% gratuita, é e sempre será. Então, para ele se conecta ali com a vaga, com a empresa se conecta com o candidato, e eu demoro mais tempo explicando do que o match acontecer. Hoje está mais fácil de acontecer porque eu consegui facilitar por ser vagas operacionais, onde ele se conecta no WhatsApp. Então, ele entra no portal de vagas, clica na vaga que ele quer, vai direto para o WhatsApp, se conecta com a vaga e já chega para a empresa. A empresa escolhe pelo ranking e já contrata. Então, de 23 dias caiu para 24 horas. Então, ela contrata assim de rápido e de pronto, né? Muito legal. Muito inovador você mesmo. Você deu aí uma breve explicação, né, do produto, mas a gente quer voltar um pouquinho antes ainda, lá no nascedouro. Porque a história é bem interessante, pelo que a gente conversou nos bastidores, que a gente sabe, né? Que ela partiu de um problema de um cliente. Antes, Isso. quando você trabalhava numa outra empresa, né? Uhum. E como é que foi aquele momento em que você percebeu que podia tirar essa ideia da gaveta e transformar nesse negócio que é hoje? A gente quer saber um pouquinho dessa história lá atrás, que você conversou com o então chefe, e aí pegou lá uma outra funcionária da empresa. Enfim, como é que foi essa história lá do início? Bom, hoje é dia 3, Dia Internacional do Profissional de RH. Olha que aí. legal! Então, Legal. Foi Já uma- coincidência, né? Exatamente. Nossa, mas assim... hoje é o meu dia. Olha aí, parabéns pra você. E hoje faz mais ou menos uns 16 anos que eu atuo nessa área. Então, eu não sei se eu entrei nessa área por amor ou por ódio, né? A minha mãe já atuava nessa área, ela já era gerente de RH há muitos anos. E ela me chamou para ser sócia dela numa empresa de consultoria na área de RH. E eu relutei um pouco, porque talvez não era isso que eu queria, né? Minha primeira formação foi comércio e marketing, e eu falei, não sei se é isso que eu quero, mas enfim. Você tinha quantos anos na época? Quando eu entrei, Uhum. 19. Ah, super Aí, novinha. sim, 19 para 20 anos. Foi quando eu fui. E aí, eu fui mesmo, atuei com 20 anos, né? Eu comecei... Meu primeiro processo de recrutamento e seleção foi para uma grande empresa que... Acho que eu posso falar que foi a VEG, que é o nosso case de sucesso. Uhum. Eles, assim, foi maravilhoso. Eu falo para onde eu passo que a gente conseguiu... A gente tinha 4.500 currículos na mão e a gente tinha 2 semanas para poder entregar o primeiro time deles. E a gente conseguiu, com 2 semanas, entregar os 27 primeiros e colocamos dentro do avião
já prontos para poder ir para Jaraguá do Sul para fazer os treinamentos e tudo mais. Então, a gente conseguiu montar a VEG, iniciar a VEG lá em Linhares, né? Nós somos de Linhares, né? No norte do Espírito Santo. Então, foi esse meu primeiro trabalho como RH na minha vida. E aí, trabalhando com o recrutamento... Gente, minhas primeiras entrevistas de recrutamento e seleção, eu estava lendo um papel. Eu ficava lendo e perguntando, você fez o quê? Sei o quê? E ficava anotando, tremendo, morrendo de medo de fazer uma pergunta errada e tal. E fui aprimorando, e nisso eu fui me especializando naquilo que ninguém queria. Recrutamento e seleção. Ninguém gosta. Um bom RH odeia recrutamento e seleção. Não gosta porque é um processo enfadonho, é cansativo e é ingrato. Porque você gasta muitas horas, você investe muitas horas e chega no final das contas. Ou o candidato desiste, ou a empresa olha pra cá, gostei não. Não era bem isso que eu queria, eu né? achei muito bonito. Eu já ouvi isso. Nossa. Sério? Nossa, que eu já ouvi da empresa falar, nossa, ela tem um olho muito azul. Por Deus do céu. Eu falei, quê? Ai, lá para aquele pessoal lá não vai saber lidar com isso. Ai, gente, complicado Juro mesmo. por Deus. E aí eu falei, meu Deus, tem de misericórdia. O que eu vou fazer agora? E aí eu falei assim, tem alguma coisa errada. Isso não tá, a engrenagem não tá encaixando bem. E eu falei assim, e se nós transformássemos isso, entre aspas, em uma máquina? Onde a gente entregasse algo de acordo com o que realmente a empresa está pedindo e não com o que eu quero, com os meus gostos. Então, por exemplo, eu olhei para sua cara, porque chegava no final, ia mais pelo gosto do cliente, não por aquilo que realmente deveria ser. Então, no final, a empresa não ia colocar o gosto dela, ela ia ter que eleger por aquilo que ela já colocou lá, como o perfil, né, do candidato, que ela definiu perfil, como fit critério. cultural e tudo isso. Enfim. Então, assim, ia ficar algo mais profissional, digamos assim, sabe? Então, a gente ia conseguir profissionalizar uma área que estava banalizada. E aí, eu comecei a ficar observando essas coisas. Até que um certo dia, um dado momento, eu sou uma pessoa muito imaginativa, né? Então, tudo eu desenho. Eu faço meu mural dos sonhos, eu vou desenhando minhas coisas. Então, eu desenhei meu carro e hoje eu tenho um carro exatamente como eu desenhei. Eu desenhei meus filhos, claro que eles não estão igual ao meu desenho, porque meu desenho é feio, né? Porque meus filhos são bonitos. Então, assim, eu desenhei a minha plataforma, só que eu guardei, porque eu não fazia a mínima ideia de como eu ia botar aquilo em prática. Eu desenhei quando eu estava fazendo a minha formação em Headhunter. Headhunter é um nome muito bonito, mas significa caça-talentos. E aí, na formação que eu estava fazendo, eu falei, cara, acho que eu vou criar uma plataforma assim, assim, assado. Só que eu falei, da onde que eu vou ter como fazer isso? Não tem como. E aí, prestando consultoria para um cliente, em conversa com ele, fazendo a devolutiva de análise de perfil, porque eu sou analista de perfil comportamental também, fazendo a devolutiva dele, ele começou a chorar as pitangas, né, reclamando dos custos que ele estava tendo, com alta rotatividade dentro da empresa, e o que poderia ser feito. E ele falou assim, por que você não cria um negócio assim, assim, assado? Aí eu abri a gaveta, tirei o desenho e mostrei pra ele. Eu falei assim, isso aqui? Ele falou assim, por que você não bota isso aí pra rodar? Eu falei, meu filho, eu não faço a mínima ideia como que você bota isso aqui pra rodar. O mais difícil é o como, né? A ideia também é difícil, sabe que era mais interessante? Colocar em prática, né? Porque ele é investidor. E aí ele virou e falou bem assim, não, mas isso aqui eu sei como fazer. Vamos junto. Eu falei, bora. Nesse bora eu fiquei enrolando ele uns 8 meses. Eu falei, é ruim? Eu falei, eu não sei como é que faz isso. Guardei o desenho e fiquei enrolando. Depois ele pegou, aí passou uns 8 meses, em janeiro do ano seguinte, ele botou a economista do grupo dele na minha cola para ver se esse negócio ia sair mesmo, porque ele tinha interesse em investir nesse negócio. E aí a gente deve ter tomado uns 15 cafés em janeiro daquele ano, acho que foi 2022, 23, isso aí, janeiro de 2022. Até que eu resolvi tomar a decisão de dizer não para todos os outros negócios, porque paralelo à minha consultoria, eu tinha vários outros negócios. Eu estava à frente de associações de network, não sei o quê, TTT. Você é multi, né, Mirella? Menina, esses negócios de empreendedorismo de mulher, né? A gente sempre está à frente, né, de alguma coisa. Eu, no caso, né? Então, aí eu falei, eu tive que dizer não para todas as outras e ficar só com a consultoria, para poder começar o processo de ideação. Aí, só que eu falei com ele, eu vou, mas a sua economista vem comigo. Não. Eu falei, não, então eu não vou, porque eu sabia que ele não ia vir. Ele só ia aportar o dinheiro mesmo. Aí, ele ficou assim, eu falei, então eu não vou. Ele falou, não, então tá bom, eu cedo ela uma vez por semana. Eu falei, então beleza. Aí, foi quando nós começamos. Começou bem devagar, porque a gente só tinha uma vez por semana para poder falar sobre o assunto. Sim, trabalhar aquilo. Então, em 2022, a gente foi fazendo o processo de ideação numa cartolina,
Então, a gente pegou post-it e cartolina, fizemos todo o processo de desenvolvimento, todo o ciclo. Eu falo que o mais difícil foi o que essa minha antiga sócia fez, foi tirar o trem da minha cabeça. Porque eu lembro que ela me perguntava assim, o que precisa para um contador ser contratado? Eu falava tudo. O CRC ativo, não sei o que, nananana. Por quê? Eu falava, não sei, porque precisa, então. Porque assim, mas pronto. Eu falei, interessa, gente, precisa, acabou, é isso que tá, não sei o quê. E aí eu tinha que ir lá na raiz do problema, entender e tudo, mas eu falei, meu Deus. E esse processo, ele demorou quanto tempo? Assim, então, da ideação de lá da hora que você tirou da gaveta. Um ano. Da ideação até MVP foi 1 ano, porque até montar tudo, para ir para a mão do desenvolvedor, até fazer a maquiagem, a gente chama de maquiagem, né? Tudo mais. Foi 1 ano, bonitinho, porque eu tive que... Aí eu fiz levantamento dos cargos, aí fui atrás de CBO e tal, não. Então, assim, foi bem desafiador mesmo. Aí foi 1 ano todo esse processo. Até também, porque eu fiz muita pesquisa de mercado para saber se realmente ia dar certo, se não ia dar certo. Toda a parte difícil que normalmente essa empresa de desenvolvimento faz, a gente fez aqui atrás. Os meninos fizeram mais a parte de programação, de desenvolvimento depois, que é as letrinhas do back e do front, né? Que é desenvolver a plataforma interface, né, para o usuário, o navegação, UX, né? Isso aí. o UX, UI, né? Eles fizeram depois, aí quando tava tudo pronto, a gente entregou. Aí começou a outra parte difícil, que eles ficaram perguntando um monte de coisa. Eu falei, moça, eu não sei, eu não faço a mínima ideia do que você tá falando. Aí ele ficava assim, mas o que você quer? Eu falei, moça, eu quero tudo e não quero nada. Eu falei bem assim, mas tudo que você quiser fazer, eu quero também. Então, aí acabou que ficou 100% pronto. Primeira nota fiscal emitida foi em janeiro de 2024 e a gente começou a rodar 100%. Aí, em 2023, fizemos vários testes com os meus clientes da minha antiga consultoria. Aí, 2024 só foi MVP, teste, vários testes. Para 2024, primeira nota fiscal com o nosso CNPJ já da IAJob. E desde então, nós estamos rodando. 2024, a empresa foi ao ar, né? Tipo, ela foi lançada. Então, ela é super novinha. Pouco mais de 2 anos. Isso aí. E aí, nós conseguimos entrar nos 26 estados brasileiros. Olha que legal. Tivemos nosso primeiro cliente fora do estado, em Itajaí, Santa Catarina, que foi uma empresa que veio pela minha antiga empresa de consultoria, e aí eu já passei para a IAJob, né, e ficou sendo cliente da IAJob, e nós conseguimos sair do Brasil com candidatos, né, até então a gente não tinha clientes fora do Brasil, eram só candidatos, então eles estavam com desejo de vir para o Brasil. E aí viram na IAJob a possibilidade de encontrar emprego no Brasil. A única empresa que a gente tinha fora do Brasil era uma empresa que tem base em Nova Jersey, que está lá em Linhares, né, que é uma empresa de energia. Então, ao mesmo tempo, a gente contratava aqui lá. Então, mas é por conta da base que ela tem em Linhares. Né? Então, a IAJob, ela teve um crescimento, uma expansão, assim, muito rápida. Rápido, Foi, né? Foi surreal, assim. Surreal. Muito rápido, mas foi muito trabalho também. E só fazer uma pergunta aqui rapidinho. Porque você está falando aqui, a gente está falando dessa expansão que foi muito rápida, nessa evolução. E o que para você diferencia a IAJob de outras tradicionais, né, plataformas de recrutamento, seleção? Qual para você acha que é o diferencial do que vocês criaram? No começo, o que diferenciava a gente? A humanização do processo, que foi uma coisa que eu nunca abri mão. Porque eu sempre senti falta disso nas plataformas. Gente, eu sei, e eu posso afirmar, porque eu fui cliente oculta de todas. Então, eu paguei para estar ali. Entendi. E eu afirmo para você, sem medo de errar, o que cada uma tem e deixa de ter. Então, a falta de humanização nos processos, de retorno, de tipo assim, putz, eu tô aqui, eu existo, sabe? E isso é muito feio, de verdade, assim, sabe? Porque o fato de ter IA no nome da minha empresa não significa que seja só inteligência artificial, que seja um robô que esteja ali. E uma coisa que eu nunca abri mão nos processos foi retorno. E uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, sendo RH, é assim, tem gente por trás disso. Então, respeite as pessoas. Claro. Isso que eu ia comentar, porque você lida com expectativas, né? Claro. Nossa, eu chego e me arrepio, porque assim, era uma coisa que eu não aceitava nos processos de recrutamento e seleção, era o cliente, meu cliente não dá retorno para o candidato. E eu falava com o candidato, falava assim, olha só, ele não deu resposta ainda, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou te dar uma resposta. Não fique parado.
Vai procurar um serviço, vai caçar outra coisa pra você fazer, porque eu não vou colocar minha conta em risco aqui, não. Falei, depois você vai perder uma oportunidade boa, e aí eu vou me sentir mal por causa disso. Eu sempre, porque acaba prendendo a pessoa ali, né? A pessoa fica ali naquela... pai de família, pô, tá precisando ali. Então, assim, eu nunca menti pra eles, eu sempre fui muito transparente. Por isso que eles sempre ficaram do nosso lado. E foi uma coisa que eu sempre gostei, porque eles sempre me ligavam. Mirela, olha só, eu recebi proposta, mas você ficou de me dar um retorno, eu vou esperar o seu. Pô, achava isso uma maneira. E até hoje eles fazem isso. Então, eles me esperam. Eu falei assim, não, espera aí que eu vou apressar lá. Gera uma relação de confiança Exatamente. Entre então, o recrutador e o candidato, né? Exatamente. Candidato, E era isso, Igor, no início, que era a minha relação de confiança com eles. Só que aí, era uma pergunta que todo mundo me fazia. Quando escalar? Você vai perder o fio. E eu falava assim, meu Deus, é mesmo, né? Eu falei, mas calma aí, né, gente? Pelo amor de Deus, eu vou escalar, né? Nossa, vocês estão sonhando muito Como se fosse rápido assim, tão rápido, né? E aí você foi falando, tá crescendo. Eu falei, meu Deus, tá crescendo, né? E aí o número de candidatos aumentando. Eu falei, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Eu falei, eu preciso de um diferencial, preciso de um diferencial. Aí daqui a pouco veio o perfil comportamental. Que, assim, a gente já começou com esse diferencial. Que, por eu ser analista... E eu entendi que foi algo que foi um divisor de águas na minha vida, que a partir do momento que eu me conheci de verdade, eu, assim, evolui muito rápido, que foi quando eu entendi o meu perfil e eu realmente soube onde eu podia crescer e onde eu sabia que ali não adianta, sabe? Nem amarrado no rabo do jegue. Então, não vai. Então, não adianta eu mexer naquilo ali. Mas nessa parte aqui, realmente, eu podia evoluir. Então, eu consegui liberar isso de fácil acesso, de forma gratuita, para todos os candidatos. E hoje, na plataforma, é 100% gratuito a análise de perfil comportamental, baseada na metodologia DISC, para todos os candidatos. Então, esse também... Isso tem a ver, tem a ver com método... Eu vi que tinha uma metodologia DISC também. Isso tem a ver com... É a metodologia, isso. Do autoconhecimento. Isso, exatamente. Fala um pouquinho do que é essa metodologia e... Por que a importância desse autoconhecimento? Você já está falando, na verdade, né? Mas só para a gente contextualizar, porque é um dos pilares da sua solução. Então, agora eu vou falar, porque eu vou falar sobre isso. Essa metodologia, que ela nasceu lá em 1929, no mesmo ano que nascia Mickey e Minnie, então vocês nunca mais vão esquecer. Nasceu essa metodologia também, criada por William Martinson. Então, ele resolveu estudar o comportamento humano e criou uma metodologia. Gente, existem inúmeras metodologias, tá? Eu gosto de todas, eu amo todas as metodologias, tudo que fala sobre comportamento humano, eu sou apaixonada, mas eu gosto dessa porque é mais fácil, a gente consegue lembrar, são só 4, tem várias, tem BTI, tem Enneagrama, tem não sei o que, só que eu não consigo lembrar de todas, então essas só são 4 tipos, então é mais fácil de lembrar, mais fácil de analisar, então todo mundo tem mais facilidade e mais acesso a isso, ok? Não é base psicológica, tá? É comportamento. Então, é mutável, ok? De acordo com William Martinson, nós temos os 4. Então, sobressai, prevalece, predomina aquele que eu alimento mais. Então, dos 4, dominante, influente, estável e conforme, eu posso ter os 4, porém o que vai sobressair, prevalecer e predominar é o que eu tenho alimentado mais, ok? A minha natureza, a minha essência sempre vai prevalecer, eu tenho uma base, isso não muda, mas tem as outras que eu vou me adaptando. De igual modo no mercado de trabalho, eu tenho uma base, eu tenho uma essência, então para onde ela vai me levar? Não adianta Mirela, eu tenho um perfil, naturalmente eu sou um perfil dominante, jogo nos meus peitos, domino é gol, sou um foguete. Eu não posso simplesmente querer ir para a área, digamos, vamos lá, da fisioterapia. E chegar lá e entrar no Pilates e querer ter a paciência de um estável para ensinar. Sim. Mas eu nunca vou poder atuar? Não. Não. Você pode se adaptar, né? Tudo é mutável, tudo é moldável. O ser humano é o maior exemplo de mutação e de ser moldado. Eu sou um exemplo de ser moldada, mas basta eu querer, porque isso gasta uma energia muito grande. Então, quando eu quis colocar isso lá na plataforma, é para que as pessoas vissem assim, você pode? Claro que você pode. Você pode sim ir para o Pilates, ensinar Pilates, se formar em fisioterapia. O quanto você está disposto a isso? Então, assim, só para o pessoal que está assistindo e ouvindo a gente entender. Então, hoje, por exemplo, quem procurar a plataforma IAJob,
Ela pode baixar, enfim, acessar, criar um cadastro. Não precisa baixar. Legal. Isso é mais fácil ainda. Pensando em vocês, candidatos, para que vocês não precisem gastar a internet de vocês. É isso também, tá? Mas isso faz diferença, Exatamente, gente. É um olhar, Exatamente. é um olhar no cliente. Porque gasta internet, às vezes o aparelho memória não comporta. do aparelho. Exato, também. Isso aí né? também foi tudo pensado no próprio candidato. E eu sei que vocês não iam baixar mesmo, então eu falei, eu vou fazer isso. Então, é só ir lá no link, candidato.eajob.com.br, aí faz o cadastro, entra lá, preenche tudo. Aí, isso que eu ia perguntar, nesse preencher, nesse formulário, a partir desse preenchimento que a plataforma vai dar o match e vai traçar o seu perfil na metodologia DISC? Isso. Aí, no final, ele vai preencher os dados pessoais, experiências profissionais, dados pessoais, experiências profissionais, habilidades também, né? E depois, no final, perfil comportamental. Aí vem as perguntinhas lá, né, que eu fiz. Então. É legal falar também que não tem certo ou errado, né, Mirella? Não, então, mas assim, tem umas perguntas, diz uma amiga minha que são perguntas capciosas. Não são, gente. São perguntas que, cara, não tem pra onde você mentir. Não tem como você mentir. Você vai ter que responder a verdade. E outra coisa, se você mentir, vai dar que você é um mentiroso. Pronto. Não é bom pra você, E aí né, foi como legal, candidato. até que um cliente meu falou assim, se a pessoa mentir. Eu falei, você vai contratar um mentiroso. Eu falei, eu não tenho como... Eu não tenho bola de cristal, eu gostaria muito. Mas eu não tenho como te entregar um candidato e dizer assim, esse candidato aqui é mentiroso. Sabe como eu vou descobrir que ele é mentiroso? Entrevistando ele. Aí sim eu descubro, porque a gente tem técnicas, né? E ainda assim eu posso errar, posso falhar. Claro. Mas na hora que ele vai lá, ele ainda fez um tal, ele conseguiu burlar. Gente, o que eu vou fazer com uma pessoa que consegue burlar? Se ele tá burlando, ele já diz mais sobre ele do que sobre mim. Com então, certeza. assim, eu não tenho o que fazer. Mas se você ainda quiser entrar lá, fazer o seu teste, é de graça, é grátis. Qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Eu vou fazer o meu depois. Por favor, entra lá, já faz o seu cadastro. E é muito legal, porque assim, a partir do momento que você entra, que você se conhece, você não se limita. Por favor, não se limitem. Autoconhecimento, né, gente? É tudo. Viu aquilo dali? Ai, nossa, não gostei. Não faça isso. Entenda que cada um tem um perfil onde ele é mutável e moldável. Eu amo o meu, eu sou completamente apaixonada pelo meu. Mas eu entendi que eu não vou dominar o mundo. Eu não consigo controlar todas as coisas. E graças a Deus que eu não consigo controlar todas as coisas. E nem quero. É isso aí. Então, eu aprendi que eu preciso ser planejadora, eu preciso ser organizada. Hoje, eu sou a rainha das listas. Eu faço lista para lista. Por quê? Porque eu preciso me organizar. E isso nunca foi do meu perfil natural, da minha essência. Hoje, eu adaptei isso devido à proporção. Por quê? Esse negócio de startup aí, isso é um trem de doido. Todo dia muda os negócios. Quando eu me submeti para esse negócio da FAP, gente... Eu tô rindo agora, tá? Mas, nossa, foi desesperador. O quê? Você tá ficando doido. E aí eu fui assim, não, agora eu sou uma mulher organizada, eu vou fazer. Quando eu abri o Sig Fabs, eu falei, ai meu Deus, eu não sou organizada, eu não sei o que eu faço. E agora, olha, eu fiz a lista no papel, eu fiz uma lista no computador, eu ficava aqui, ó, pá. Aí daqui a pouco eu falei, não, acho que eu vou fazer no celular também. Eu ficava nos três assim, tá certo. Aí daqui a pouco eu fui pra pasta do computador e ficava conferindo os documentos. No final das contas, eu falei, tá tudo certinho, graças a Deus. Só para o pessoal entender, né, gente? O SigFaps é a nossa plataforma de gestão da FAPES. É por lá que é feita inscrição em todos os nossos editais, prestação de contas, entre outras coisas. É uma plataforma bem burocrática, né, Igor? Mas que está passando por uma atualização. E em breve nós teremos o Conecta FAPES, que vai ser mais simples, mais acessível, né? Isso aí. Para facilitar a vida de todo mundo. Mas tem que lembrar também que a gente está falando de subvenção, né? Recursos públicos, então tem que ter um lado burocrático também, normal, né? Porque, por exemplo, tem o eFlow também, que é maravilhoso e tal. Sim. Mas tem muitas coisas burocráticas lá dentro. Então, eu acho que é normal porque é recurso do público. Né, gente? Então, tem muita coisa. Então, a gente tem que ter eu ia falar uma garantia, mas acho que não é essa palavra, né? Certa, assim. Mas tem que ter um processo. Mas a gente tem que ter algo que confiar que o objetivo vai ser alcançado, porque é um recurso público. Não pode, né? Por mais que investir em inovação e pesquisa, que é a área da FAP, seja um tiro no escuro, vamos botar assim, porque você tem 50% de dar certo e 50% de dar errado, né? Não tem como a FAPES cobrar do nosso beneficiário
que ele vai alcançar aquele resultado 100%. Não é isso, gente. Mas tem questão de prestação de contas Exatamente. e tudo mais. Então, Tem por ser isso o que ele máximo é assertivo meio possível. chatinho, né, de É. mexer. Não, e não era nem a prestação de contas, era o antes mesmo. Eu falei assim, meu Deus, era apresentar todos os documentos. Aí eu falei, Jesus amado. Mas no final das contas deu tudo certo. Por Que quê? bom. Eu falo assim, que é o molde. Então, se eu colocasse a Mirella de antes, talvez eu não conseguiria. Porque eu ia falar assim, não, eu ia fazer tudo errado, com certeza. E aí eu falei, não, Mirella, pensa, analisa e vamos entregar. E a maturidade também, né? Sim, eu falo com que certeza. a maturidade faz a gente vai melhorando muito e vai crescendo, vai atraindo outros comportamentos. Mirella, antes da gente entrar aqui na FAPES. questão da missão, que a gente vai falar um pouco mais da sua relação com a FAPES, eu queria fazer uma última pergunta, porque essa questão de emprego, de recrutamento em empresas, envolve muita rotatividade também, às vezes, em emprego, que é uma coisa complicada, né? A gente nunca se quer uma empresa, quando tem aquela alta rotatividade, é um problema, né? Porque você não cria vínculos ali, as pessoas, quando estão aprendendo, saem, então é ruim. É problema para Como ambos os lados, né? para todo mundo, né? Então, de que forma a tecnologia e a inteligência de dados pode ajudar, por exemplo, aí a Job, para que acabe um pouco Ou diminua, né? essa Porque óbvio que rotatividade. talvez não dê para cessar a rotatividade, porque se tratam de ser humano, o ser humano pode mudar de ideia. Mas como é que você diminui esse risco de rotatividade, por exemplo, com o trabalho Pros seus feito na IA? clientes, né? Rotatividade para diminuir é fácil. Você encontra. Pronto. Isso aí a plataforma já te entrega. Então, você consegue diminuir. O problema maior é retenção. Isso aí realmente é difícil, porque você encontrou, beleza, trouxe. E aí, como é que faz para segurar esse camarada aqui? E aí que tá. Cultura da empresa. Nem toda empresa está disposta a mudar, mexer na cultura dela, porque ela já entendeu que é assim. O mercado está assim. Sempre funcionou assim, pra A que eu vou geração mudar? é assim. Vou mexer pra quê? Eles vão ficar Como é que mesmo... é o time que tá ganhando não se mexe? Não, e assim, eu ouvi isso tem pouco tempo de pessoas, né, que eu falei, gente, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso. E assim, É um pensamento arcaico, né, Mirella? e eu fiquei horrorizada, assim, e eu falei, meu Deus, são pessoas, assim, que eu não deveria estar escutando aquilo deles, porque são pessoas que estão à frente de grandes instituições e que elas não querem mudar esse pensamento porque elas realmente acreditam que elas estão certas. Só que eu vejo que são pessoas que estão remando contra uma maré e que enquanto elas não se cansarem muito, elas não vão ceder. Sim. E assim, Mirella, eu acredito, volto a repetir, eu acho que eu já falei isso umas 500 vezes, só nesses 30 minutos que nós estamos aqui. Eu acredito muito em propósito. Se você não tem propósito, você não tem uma identidade clara, você não serve nem para sair de casa. É igual a Alice no País das Maravilhas, quando pergunta pro gato, né? Pra onde eu vou? Qual que é o caminho? Ele falou assim, você não sabe pra onde você vai, qualquer caminho serve. E é isso, gente. Se você não tem propósito da sua empresa, se você não tem clareza, né, do porquê a sua empresa existe, qualquer caminho serve. Você montou sua empresa com um objetivo, ok, mas tem horas que você precisa reformular. Talvez a paixão, você tem que deixá-la um pouquinho de lado agora e você precisa reestruturar. E aí você tem que deixar de ser turrão e começar a entender que o mercado realmente mudou. Sim. E que não é a tal da escala 6x1, não é a tal da escala 5x2, 4x3, não. É você entender que talvez o seu colaborador, ele não precisa de um sábado, mas ele precisa de um plano de saúde. Ou talvez ele não precise de um plano de saúde, mas ele precisa de R$200 a mais de assiduidade, não sei, sabe? Você tem que entender a realidade do sua seu... realidade, né? Igual, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz até lá na delegação da Argentina, que a gente estava agora, e ele falou assim, Mirella, eu entendi que os meus funcionários, o negócio deles é comissão. Quanto mais comissão, mais eles estão motivados a trabalhar. Aí o outro já falou assim, eu já entendi que os meus é sábado. Eles gostam do sábado. Eu falei bem assim, então assim, cada um tem uma realidade diferente. É entender a motivação da sua equipe. Exato. Sim, então assim, se você não está disposto a entender o lado do outro, então você está fadado ao fracasso, porque você está lidando com pessoas, você não está lidando com robôs. Ou então você muda tudo para robô. Sim, aí vai estar ótimo, tá perfeito. Então não reclame, sabe? Se você não quer desprender um tempo para ter interesse por pessoas, aí não dá certo. Aí beleza, Mirella, eu já fiz tudo isso e não deu certo com ninguém, aí meu irmão, o problema está em você. Não está na cultura fazer uma da sua autorreflexão aí. Né? Exatamente. É a questão do autoconhecimento que a gente estava falando antes, né? Perfeito. Porque alguma coisa tem, gente. Porque quando você muda tudo. E eu falo para vocês sem medo de errar. São 16 anos trabalhando com RH.
15 anos atuando com consultoria. 15 anos não, né? Porque não adianta a gente estar sempre na área da consultoria, igual eu estava falando com você aqui agora. Aham. Eu estava prestando consultoria no telefone antes de entrar aqui. Não tem jeito, sempre tem uma entrelinha aí no processo, sabe? Quando não tem alguma coisa com um colaborador, tem alguma coisa com um sócio, tem alguma coisinha assim, sabe? É só investigar que a gente entende o que está acontecendo. Tudo envolve cultura. Tudo envolve cultura. E aí, quando chega num certo patamar, a pessoa fala assim, não tô afim de mexer nisso. Beleza, tá tudo certo, mas não reclama. É uma escolha. Exato. É uma escolha. Então, a retenção, ela envolve cultura. Uhum. Rotatividade envolve recrutamento e seleção. Um recrutamento e seleção bem feito, você consegue eliminar a rotatividade. Diminuir ou eliminar. Às vezes, não consegue eliminar porque realmente é uma área bem desafiadora, mas você consegue diminuir consideravelmente. Agora, a retenção é cultura 100%. Complicado. Eu falo para vocês. Pode, às vezes, não é cultura, às vezes pode ser área, né? Pode ser uma área, é muito isolado ou... Muito nichado, muito de repente, nichado, né? exato. Às vezes é uma profissão lá no meio do mato, lá não sei das contas, tem que morar, não pode ter filho, não pode ter não muito sei o quê. específicas, né? Exato. Agora é raro isso daí, mas na grande maioria é cultura. Agora, vamos falar um pouquinho sobre FAPES, Missão Internacional, Expansão Internacional. A gente está comentando aqui toda hora, Argentina, né? Mas vamos explicar. O pessoal deve estar... Ué, que O Argentina? que esse pessoal está que falando da aconteceu, Argentina? A gente né? não é do Espírito Santo? A FAPES realizou recentemente, em parceria com a FEComércio, com a Become Global, com o Sebrae Startups e outras instituições, uma missão internacional que faz parte do nosso programa chamado BSW, né? Brasília... Gente, eu esqueci. Oi? BSW. Brasília Worldwide Startups. Não. Brasília Startups Worldwide. Olha só, gente. Oh, Deus. Muita coisa na cabeça. Mas Tem então, que pensar em inglês ainda. A FAPES realizou recentemente mais uma missão desse programa, que dessa vez foi para a Argentina, né? Foi o BRETA, Brazilian Retail Tax em Argentina. Aconteceu agora em maio, né? E a Mirella foi uma das startups capixabas selecionadas para estarem lá e com recursos da FAPES. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente qual foi a sua expectativa pré-missão, antes de falar do que aconteceu lá e dos desdobramentos. O que passou na sua cabeça quando você viu lá o edital aberto? Uai, governo de estado, missão internacional, eu posso participar? Como é que foi isso para você? Gente, de verdade, eu nunca acreditei que isso fosse para mim. Não, falando sério. Primeiro que, assim, eu não sabia nem o que era FAPES. Tô falando a verdade. Sim, FAPES para mim sempre mas é pra foi... ser sincera mesmo, Quando eu falei isso, o Elton falou, quê? Não acredito. O autodiretor de inovação da FAPES. Eu falei, ai, que vergonha. Eu falei, mas eu tô falando a verdade. FAPES sempre foi de pesquisa para mim. Negócio de pesquisa e tal. Eu falei, eu não sou de pesquisa, então não sei o que é isso. Eu conheci a FAPES, ouvi falar da FAPES pela Faceli, que é a faculdade lá, pública lá da minha cidade. Sou de Linhares. Então, tá na camisa. Tá na camisa. Aí, sou a única linharense, a única do interior do estado. Estou, né? Então, assim, eu já posso ser promovida a secretária de Cultura do Garota estado, propaganda. porque eu faço propaganda. Inclusive, vocês não viram, mas aqui atrás... Olha que lindo! Turísticos do estado aqui. Gente, o pessoal que tá ouvindo no Spotify, por favor, vai eu até o YouTube, assista pra vocês verem eu promovo a cultura do estado aqui. Embaixadora oficial de Linhares está aqui secretário, olha pra mim. Então, porque, assim, eu acredito muito, 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 de verdade, na minha cidade, no meu estado. Não é puxar saco nem nada, gente. Eu já morei fora. E, assim, primeira vez que eu fui embora do Brasil, quando eu cheguei lá, o que eu tinha dentro do meu quarto era a bandeira do Brasil. Eu sou muito apaixonada pelo meu país. Todas as vezes que eu canto o hino, eu me emociono. Porque, assim, só nós sabemos o que a gente passa aqui. Quando a gente chegou lá, eu morei na Espanha, né? E quando eu cheguei lá, em 2008, estava acontecendo a primeira crise imobiliária. Quando eu vi o pessoal indo morar nos carros, eu falei, gente, vocês nunca passaram por uma crise? Vocês têm que aprender. Eu falei, não é assim, não. Tá muito fácil a vida primeiro de já vocês. foi morar num carro, eu falei, não é assim, não, gente, calma. Eu falei, ainda tem outras etapas. Cadê? Vamos adaptar, né? Eu falei, enfim. não, na hora de morar no carro é depois, calma, ainda tem muita coisa para chegar lá. Então, assim, a gente é um povo muito resiliente. Sim. E é um povo muito humano. E isso, assim, me fez apaixonar pelo meu país, pelo meu estado e pela minha cidade. Eu nunca fui uma pessoa de criar raiz. Nunca gostei disso. Tanto que eu tenho certeza que Deus me deu filhos para mostrar para mim o quão importante é criar raiz. E eu escolhi Linhares
né, para poder criar as minhas raízes. Então eu falei, cara, se eu escolhi criar minha raiz aqui, eu vou aprofundar a minha raiz aqui, eu vou estudar melhor sobre essa cidade. E hoje eu faço questão de levar Linhares para onde eu vou e levar o Espírito Santo para onde eu vou, porque eu falei, vocês não conhecem o que eu conheço. Eu vou mostrar para vocês o que é Linhares, o que é o Estado do Espírito Santo. Então, para onde eu vou, fora do Estado do Espírito Santo, eu faço questão. E é muito engraçado, porque as pessoas olham e falam assim, qual é o Espírito Santo? Aí teve um que perguntou assim, Deus? Eu falei, não, esse é importante, mas não é esse. Lá na Argentina, né? Quando eu falava também que eu era brasileira, eu falava, Rio de Janeiro, Salvador. Aí falei, fica, não. a gente tá entre Rio de Janeiro e Bahia. Aí eu falei, não, é o Espírito Santo Deus, né? É o Espírito Santo Estado. E aí eu faço questão de levar a bandeira, de mostrar. Então, eu gosto. Tanto que no meu celular tem a bandeira do Estado. Eu gosto disso, porque para mim são as raízes. E com raízes bem fincadas, não há tempestade que derrube. Então, quando teve a oportunidade de ir para a Argentina, eu falei, eu vou. Eu vou cair para dentro. Vou lá tentar esse a desafio. A única coisa que eu sabia era falar espanhol. Não, mas você tem a solução também, porque até para contextualizar, né? Para poder o pessoal entender, o Breta, Retail Tech, são justamente empresas de base tecnológica que tragam soluções para o varejo. Isso aí, né? Exato. Então, a FAP, junto à FEComércio, selecionou 11 empresas, a missão ela era nacional, poderiam participar empresas do Brasil todo, inteiro. Porém, com o recurso da FAP, somente as capixabas. Das capixabas, isso né? Aí. Só que o que mais me chamou a atenção foi o seguinte, eu falei assim, cara, eu sei falar espanhol, mas eu acho que eu não tenho o know-how para poder entrar nisso. Então, falei, bom, eu vou pegar meus cases de sucesso de retail e vou cair para dentro. Só que, gente, foi um negócio tão inusitado, eu fiz, assim, nos 45 do segundo tempo, como diz meu pai, igual o Renato Gaúcho, com gosto de barriga. Aí eu fui lá, fiz e nem esperava. Eu falei, vambora. Sem muita expectativa. Não, Igor, você não sabe. Diz as meninas que eu coloquei espanhol básico. Aí eu falei, ela morou na Espanha. Aí eu falei, não, porque meu sobrenome é humildade. Eu falei, então, na missão ela ajudava todo mundo. Tradutora? Ela era tradutora oficial. Eu não sabia o que eu tinha feito. Foi 22 de dezembro, gente. Nossa, eu já tava com a cabeça no Natal já. Enfim, aí fui, fiz, passei. Eu falei, meu Deus, eu passei, e agora? O que eu faço? Nunca cheguei nessa parte. Fui para capacitação. Quando eu fui para capacitação, eu falei, agora eu vou entrar de cabeça. E eu entrei de cabeça. E como tudo na minha vida, eu me propus a fazer aquilo muito bem feito. E eu falei, eu vou fazer bem feito. No primeiro dever de casa, eu falei, eu não vou desistir. Eu não vou fazer isso lá, não. No campus de internacionalização, eu falei, meu Deus, esse homem é doido. O Cláudio passava os negócios pra gente. Cláudio da Become Global. Da Become Global. Eu falei, esse homem é maluco, que esses trem que esse homem tá passando, não tem base um negócio desse. E eu falei, gente, eu tenho 2 filhos pra criar, eu sou mãe solo, né? Eu falei, eu não tenho tempo pra isso, eu ainda tenho minha empresa, eu tenho não sei o que. Eu falei, não vai dar certo, eu não vou conseguir. Consegui. Aí chegou na primeira semana, ele falou assim, se você pensou em desistir, você tá no caminho certo. Eu falei, bom, tá tudo então certo. Tô no caminho certo. Chegou na outra semana, requisito. mais uns deveres de casa, eu falei, pra gravar o vídeo, pra fazer não sei o que, eu falei... É porque vocês passam por capacitações e mentorias de como apresentar o pitch, como se relacionar com esse mercado internacional. É perfeita. É uma imersão, assim, muito intensa e é perfeita, cara. Uma grande eles base, ensinam a gente, assim... é muito bom. Para vocês irem preparados mesmo para encarar esse desafio. Porque eu falo que foi o pulo do gato, foi essa capacitação. Quem realmente aproveitou, se deu muito bem lá. Porque a capacitação você leva para a vida, não é só para aquela missão específica, né? Tem um foco naquilo ali, mas você consegue aproveitar em outros. Se eu não tivesse passado, eu ia ficar muito triste, obviamente. Mas só pela capacitação, nossa, eu já me senti muito grata. Porque foi muito boa mesmo. Aí, quando foi para a segunda fase da capacitação, também quase enlouqueci. E aí, ele falou bem assim, se você tá te dando frio na barriga e não sei o quê, tá no caminho certo. Eu falei, bom, então tá bom. Tá passando todos os passos certinho. E aí, assim, a cada pitch que eu ia fazendo, ele vinha com um feedback muito bom, assim... claro, ele chama a nossa atenção e tal, mas era muito construtivo. E eu falei, cara, eu tô gostando disso. Então, ele ia modelando. Então... chegou num nível onde eu consegui alcançar exatamente o que ele estava propondo na capacitação. E quando eu passei em 4º lugar geral no estado... olha só! Eu olhei e falei assim, uai, como assim? Aí depois que eu fui ler que a subvenção do governo
era para as 8 primeiras. As 8 primeiras colocadas. Eu nem tinha lido isso. Eu falei, como assim? Eu nem sabia. Primeiro que eu não sabia nem da subvenção. Meu Deus. Depois que eu não sabia nem que era das 8 primeiras. E aí eu falei, se eu não tivesse subvenção, eu nem ia, porque eu não podia ir. Esse que é o depoimento, assim, que é bacana. Eu da não gente poderia escutar, ir. sabe? Aí a menina até falou assim, não, Mirella, mas aí, se você não passar na subvenção, você vai. Eu falei, minha filha... Você vai por conta Não é assim, própria, eu não tenho né? real pra ir. Eu falei assim, tô quase pedindo atestado de pobreza aqui. Eu falei, não tem como ir não, filha. Aí ela falou bem assim, não, então vamos continuar a capacitação. E aí, quando eu vi, eu falei, menina, agora que eu vi, era só as 8 primeiras, né? E eu me esforcei muito sem saber que eram as 8 primeiras. Eu não sabia. Pra mim, era todo mundo. Não tinha lido, de verdade. Porque eu tava em 3 editais ao mesmo tempo. Eu tava no Breta, eu tava no Centelha e eu tava no Funces. E eu tava em tudo e eu tava desesperada. E tava perto do Natal, você falou. E no Então Natal, dava pensando isso outras coisas. já tinha passado. Não, já tinha passado Natal. Janeiro, Fevereiro e março. Eu tava nos 3. Ainda tô, né? Nos 3. Então, assim... Você ainda tá disputando Centelha? Não, Centelha saiu o resultado final. Tô como primeiro suplente do Olha! Centelha. E tô no Funces, tô pra ser aprovada na comissão ainda. E já tá de olho em outros editais, mas a gente fala a depois. gente vai chegar lá, Gente, meu Deus. Mas agora, você falou eu da... tô muito feliz. E aí, beleza, conclui, passei em conclui. quarto lugar geral e entrei pra subvenção. Aí, quando eu falei, cara, e agora? Nunca cheguei nessa parte, porque eu nunca ganhei nem bingo. Eu falei, e como é que é esse negócio? Então, assim, eu fiquei tão feia, eu comecei a chorar, óbvio. Eu sempre choro. E aí eu comecei a chorar, me senti muito grata, muito feliz. E a minha família começou a olhar o governo do estado Com outros olhos. Com outro olhar. Ah, que lindo. Porque, Bacana tipo, demais. como assim? Mas por que você ganhou? Da onde que você ganhou? Porque a gente nunca ganhou nada. Eu sempre estudei, a gente sempre foi pobre, mas a gente sempre foi aquela pessoa que, com muito esforço, Uhum. estudava em escola particular. Mas, gente, eu estudava em escola particular na época, era R$90. Então, assim, não era esse valor, Outra- que era da indústria, né? Então, minha mãe trabalhava na indústria, que eu tinha um desconto. Conseguia. E aí, a gente... eu lembro porque eu ia na casa da lotérica pagar, então eu lembro do boleto, né? E aí, não era tão caro na época, mas com muito esforço minha mãe pagava. E eu não sabia, eu nunca tive acesso a nada do governo, porque eu nunca estudei em escola pública. Eu lembro que eu tentei FIES, tentei não sei o quê, e não consegui. Ah, você não estudou em escola pública, então você não dá. pode. Isso. É um E requisito, aí, né? sempre me barravam. Teve uma hora que eu desisti, falei, então não é pra mim. E aí a gente volta pro início, né, da nossa gravação, que a gente falou, né, de que existem oportunidades do governo do estado para inovação, pesquisa, mas aqui a gente está focando em inovação em todas as fases da trilha mesmo, que é o caso da IAJob, né? Uma empresa que já estava no mercado, já estava faturando nota fiscal e que conseguiu, né, entrar no edital da FAPES, receber a subvenção econômica, Exatamente. participar de uma missão internacional Isso aí. e que se desdobrou em frutos maravilhosos, né, Igor? Exatamente. A gente vai chegar nele agora, né? Que você falou aí da sua expectativa pré, contou, né? Essa história até chegar lá. E uma vez na Argentina, vocês visitaram lá o Parque da Inovação. Ai, Foi. Você Muitas que é rodadas fluente, de foi bem? negócio. Falei bem? Alô. E lá surgiu uma conexão com a Work On, né? Se eu não me engano, é isso. Aham. E aí a gente quer saber como é que aconteceu esse encontro, as oportunidades que ela abriu. A expansão internacional fala um pouco da dessa IAJob, dessa né, a partir do expansão, né? Breta. Isso. Quando a gente chegou lá na missão, pra mim, o meu foco, na verdade, eu fui sem esperar muito, né? Então, eu fui tentando viver cada dia como se fosse o primeiro mesmo, igual criança, né? Então, eu falei, deixa eu aproveitar cada dia. E aí, o Parque da Inovação foi o último dia. Foi o penúltimo pitch. Foi a última rodada de negócios que promovida, se eu não me engano. Não, foi o penúltimo, porque o último foi a Fintech. Ah, sim, sim. Isso, foi Sim. o penúltimo. Cara, foi realmente 45 do segundo tempo. A gente fez, eu lembro que lá no Breta, eu participei da missão, né? Fui fazer a cobertura pela FAPES e só para o pessoal entender, é uma agenda muito, muito intensa mesmo. Você sai do hotel de manhã cedo, 3, 4 agendas pela manhã, mais 3, 4 agendas pela tarde. Vocês fizeram o quê? Uns 8 pits? Por aí. Em 10 dias, para Acho diferentes que mais. públicos. Teve um dia lá que foi né?
Só um dia acho que foi 6, e para diferentes públicos, né? Tudo Diferentes. promovido pela missão. Não, eu falei que teve um dia que eu já tava vendendo produto dos outros no meio do meu, que eu já não tava sabendo o que eu Já tava tava. vendendo mais. É legal explicar para o pessoal que, assim, a missão é essa união de esforços, nessa coletividade dos parceiros, FAPES, Comércio, Bicam, entre outros, faz com que a delegação, quando chegue lá nesse país, já esteja tudo encaminhado. Então, a gente já chega com as agendas prontas. Não, a organização é impecável. A organização é impecável, a logística pronta. Então, por exemplo, esse do Parque da Inovação, nós fomos para lá, já estavam esperando por nós, conhecemos a gente o já parque. tinha conhecido o pessoal do Parque de Inovação por meio das reuniões virtuais que a gente fez. E aí, lá, ela apresentou o Parque de Inovação Júlia, pra né? gente. Isso. Aí, depois, ela trouxe as empresas Argentina, para poder né? fazer o pitch pra gente e a gente fazer o pitch pra Uma elas. rodada de negócios. Uma rodada de negócio. Só que, antes de começar o pitch, a gente tava no momento do café. Aí, eu fui conversar com o Networking, né? pessoal. Que é muito importante Isso é também, muito né? importante. E, gente, despretensiosamente, de verdade. Tava só batendo papo, tava com café na mão, conversando. Quando eu fui conversar com esse rapaz, que chama Fábio, que é o nome do meu pai e do meu irmão. E ele é muito alto, ele tem 2,3 metros. E eu falei, moço, meu pai e meu irmão também são muito altos, eles têm 1,91 m. Aí eu achei muito interessante, né? Ficamos brincando com a coincidência. Aí ele foi me falar o produto dele, era exatamente igual ao meu. Um app de empregos. Poderia ser meu concorrente. Sim. Mas eu falei, não, peraí. Você tem um negócio que eu não tenho. E eu tenho um negócio que você não tem. Bora juntar esse negócio? Olha aí. Na conversa, tomando um Antes café. dos pits. Aí eu chamei Elton, que é o diretor de inovação Uhum. da FAPES. Eu falei, Elton, vem cá. Eu falei, hein, vem cá, o que você acha aqui, ó, da gente juntar o meu negócio com o dele, baseado num negócio da FAPES aqui. Aí ele, beleza, bora. Aí eu falei, você explica pra ele? Explico. Aí Elton, eu fui traduzindo, né? Elton foi explicando pra ele. Aí ele gostou da ideia. Aí ele falou assim, Mirella, o argentino, eu posso, na hora de fazer o meu pitch, falar que a gente já vai fazer uma parceria? Falei, pode. Beleza. E foi. E parceria legal. firmou aí. Firmou. Aí café, ele massa, foi. né? E, ó, meu Deus do céu, aqui, ó. Todo arrepiado. Aí ele foi, fez, na hora de fazer o pitch, ele me mandou um WhatsApp na hora, ele falou bem assim, eu vou falar isso. Pode? Eu falei, beleza. Ele foi, já falou da nossa parceria, ele explicou a ferramenta Legal. dele e falou, e agora, eu e a Mirella, a gente vai firmar uma parceria assim, assado. Olha que legal, Terminamos gente. a apresentação de pitch, firmamos, a gente vai pegar o que ele tem, né? Que na verdade, o que a gente quer? A gente quer simplificar os processos de recrutamento e seleção para o retail. Então, para o varejo, para o comércio. Então, ele tem algo que eu não tenho na minha ferramenta e eu tenho algo que ele não tem. Então, a gente vai juntar isso numa ferramenta só, fazendo essa parceria, que é algo que não existe no Brasil, essa dupla função, e vamos botar para derreter. É legal que a gente está Isso. vendo uma startup do interior do Espírito Santo, em Linhares, Exatamente. que De foi Buenos lá para a Aires. Argentina. Pro interior da Argentina, Interior da que ele é do Argentina. interior da Ele é o Argentina de também. Tandil. Ele não é de Tandil. Ele é de outra cidade. Ele já me falou o nome, mas eu não lembro Sim. agora. Não sei se é Mar da Plata, Mar Mas, da Plata. mas é alguma coisa sensacional. E com apoio do governo do estado. do governo do estado. Ela falou que através de um negócio esse negócio da FAPES que ela falou É. vai ser o edital de Isso parcerias entre startups. Que ela vai tentar aí junto com o argentino e que a gente espera que dê tudo Em nome certo de para que Jesus. Mas que esse isso, que fique bem claro, que independente, gente, do edital, qualquer coisa, a gente vai fazer essa parceria. Porque eu falo assim que as pessoas, às vezes, não é possível e tal. Eu já vi que é possível. Legal. Então, assim, através do que vocês, né, o que a FAPES aportou para mim, eu vi que é possível. Uhum. Então, eu não vou deixar essa oportunidade passar. Se eu tiver a oportunidade da FAPES, pô, melhor ainda. Melhor ainda. Então, assim, a gente vai tentando. Vamos tentar Sem com uma... dúvida. vai demorar se eu não tiver com a FAPES? Obviamente que vai demorar. Sim. Com a FAPES eu vou voar, né? É o foguete. Com o outro vai ser um fusquinha, vai ser um carrinho. Mas eu chega não vou também. deixar de fazer, Sim, não vai- porque não vai vocês já parar. me deram... Cara, vocês já passaram o meu na minha boca. Vocês já me deram a oportunidade de estar lá. Então, eu não vou deixar essa oportunidade Legal. passar. E outra coisa, a gente está conversando todos os dias. Tem mais. Saindo daqui, eu vou ter uma reunião com uma empresa de Tandil. Tandil, gente, é uma cidade que nós conhecemos lá, que foi uma cidade que nós fizemos muito networking. Fica 5 horas de Buenos Aires, né, da capital. Uma cidade linda, lindíssima. linda, linda, linda. Meu Deus, incrível. Que graças a Become Global, eles fizeram uma organização fantástica, apresentaram várias empresas pra gente. E eu já vou fechar negócio com uma empresa de lá e nós já vamos fazer
esse negócio com esse novo produto. Para testar junto Vai com ser essa um empresa. teste do novo produto. O produto Muito e a legal. Job com o Workon, que Legal é essa demais. empresa de lá já. Então, já vai ser feito esse Muito teste massa, lá. muito massa. Então, assim, é o que eu quero deixar muito claro, que independente de qualquer coisa, a gente vai fazer, Muito vai fazer dar certo, porque eles já deram o que a gente precisava, que era um impulso inicial. Porque, para mim, o papel de vocês é esse. Uhum, É dar um exatamente. empurrãozinho. Na verdade, Incentivar, vocês né? tiram a rodinha da nossa bicicleta. Uhum. Então, Isso, assim, é. vai. É isso, E legal eu fico demais. muito emocionada, porque assim, É, vai. né? E eu tô aqui para segurar vocês. Legal. Então, assim, ó, a gente vai dar subsídio para vocês. E não tenha medo, sabe? Eu tô aqui com vocês. E eu falo que se não fosse o que a FAPS fez, de verdade, assim, me emociona demais, gente, porque eu não conseguiria. E hoje eu vejo um outro nível da minha empresa graças ao que eu vivi ali na Argentina. Muito legal. E eu sou muito grata a Deus pela oportunidade que eu tive de viver. E eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu falei isso várias e várias vezes para você, Samantha. Sem o apoio da FAPS eu não poderia. Então eu sou muito grata, muito grata. Eu sei que eu me esforcei muito, né? Eu quis dar muito orgulho a todos que me colocaram nesse processo, porque eu lembro que eu fui dormir várias vezes, 2:30 da manhã, para poder conseguir estar nas capacitações, fazer os exercícios direito, né? Conseguir entregar tudo. E eu falei assim, eu vou dar show lá na Argentina. E deu show, tá? Maravilha. Eu sou E, ó, prova viva que ela E deu eu falei a show. verdade, Igor. Eu falei para as Maravilha. meninas no kickoff. Eu preenchi os 10 metros de palco. E eu falei assim, eu vou dar tudo de mim. Maravilha. Todas as técnicas que eu sei de palco, eu vou entrar nesse palco aqui e eu vou dominar. Sabe por quê? Porque eu não conheço ninguém. Eu não sei quando eu vou voltar aqui. Eu falei, então eu vou aproveitar isso aqui, Ao porque máximo, né? alguém me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu quero fazer valer essa oportunidade. E é por isso que eu não vou perder a oportunidade que eu tô tendo agora de fazer esse negócio com esse cara. Vai dar certo. Já deu Já certo. deu, já deu. certo. Dá pra Então, dizer que seu destino tá traçado com o Fábio, ó. Pai, irmão e agora É parceiro. verdade. Seu destino é traçado com o Fábio, Fábio. Fábio. Ó, ó. O negócio. Isso é muito bom. Ai, muito E, assim, legal. eu É muito até- lindo o seu depoimento. Não, e eu até falei isso, assim, não só a FAPS, como também os outros órgãos que estavam presentes ali. Todos eles eu tive participação em alguma coisa. Então, assim, até a própria SECT me deu entrada, a FEComércio me deu entrada, o Sebrae, gente, pelo amor de Deus, Sebrae, assim, sou apaixonada, porque eles sempre me impulsionam a ser melhor, né? E é engraçado porque é o Sebrae daqui de Vitória que tá sempre colado comigo, né? Na pessoa do Felipe. Então, assim, a Isabela também, nossa, como eu sou grata a eles, porque são pessoas, assim, que estão sempre me impulsionando. E às vezes, quando eu quero desistir, ele segura na minha mão e fala assim, não, vem Não, aqui, eu vou nada te dar disso. uma ajudinha, um empurrãozinho, eu vou fazer... E aí eu falo assim, gente, o que eu posso fazer para melhorar? Como que eu posso agir aqui? Então, tá sempre me orientando. E hoje, a Job, ela tá saindo de um nível de startup para empresa. E a gente tá falando de 2 anos e pouquinho, Sim. sabe? Então, Uma assim... evolução muito É rápida. muito rápido. E eu falo assim que sozinha eu jamais conseguiria. Então, realmente, eu tô nesse nível aí. A gente tá indo, sabe? Tá subindo, tá precisando de ajuda. Mas o Elton, ele falou uma coisa pra mim que eu guardei. Minha mãe, quando eu contei pra ela, ela se emocionou. Ele falou assim, você tava escondida, mas a gente te achou. Ai, que lindo. E eu falei, que bom que eu fui encontrada por vocês. Porque, assim, pra mim é uma honra, de verdade. E quando eu tive a oportunidade de levar a FAPS lá para Linhares, né? A FAPS e a SECT para Linhares. E eu falei assim, por favor, não vamos deixar isso aqui acabar, não. Eu falei, tem tanta gente precisando disso, tem tanta gente que precisa desse incentivo, desse apoio. Porque eu falei, gente, se eu conseguir, qualquer pessoa consegue. Qualquer pessoa pode. Então, assim, é só entra no edital, se inscreve. Como diz o tenta sorte. O não a gente já tem. Agora, É o que a gente sempre fala aqui. A gente sempre fala isso aqui, exatamente. Se apropria porque é de vocês A mesmo. população capixaba tem que se apropriar mesmo desses recursos, desse fomento, dessas oportunidades que o governo do estado oferece e a FAPES junto, né? Focada na pesquisa, focada na ciência, na inovação, na extensão. Existem muitas oportunidades para todos os níveis de empresa, para professores. Inclusive, o edital parceria entre startups, que a gente comentou aqui, está para ser lançado no SX,
mês. Ó, spoiler. Exatamente. Então, a gente está trabalhando para lançar ele no SX, se tudo der certo. Estaremos no SX, inclusive, que é o maior evento de inovação do estado. Estaremos lá com o stand, né, Igor? É o maior. Mirella estará lá também. Dia 12, vão todo mundo no meu stand. Vamos convidar todo mundo para ir lá para SX, conhecer tudo, conhecer as oportunidades da FAPS. Nesta semana, é. E a gente está chegando ao fim, né, Igor? Exatamente. Mas antes, só, dá um tempinho para vocês recuperar depois dessa emoção, tá, gente? Ai, me emocionei também, Mirella. Sério. Foi lindo. Porque agora a gente pode se emocionar de novo. Porque aqui a gente já viu, né, a gente... Durante esse bate-papo que a gente teve aqui, não sei nem quanto tempo tem, mas para mim foi um pouco tempo, porque foi tão bom o papo. Mas você falou tão bem de tantas coisas, a gente deu para perceber o tanto, né, o esforço que você fez, a sua trajetória para estar onde está hoje, a sua coragem de enfrentar todos os desafios. Então a gente quer que você passe essa mensagem para quem está nos ouvindo, para que mais pessoas sejam encontradas como você. O que você diria para as pessoas que estão aí tentando, né, tentando empreender, que estão lá no interior como você estava e acham que não vai ser possível, mas é. Então, que mensagem você deixa para essas pessoas, até para inspirá-las, para incentivá-las a também, né, tirar a sua ideia da gaveta, como você tirou a sua, e trilhar esse caminho que você, como tão bem aí, em 2 anos e meio, já está voando, como você falou aqui. Deixa essa mensagem para todo mundo, para inspirar todo mundo aí. Ai, eu tô com uma palavra aqui na minha cabeça que, assim, acho que é a primeira. Eu sei que parece clichê, mas, assim, cara, não desista. Eu falo por experiência própria, porque durante a minha vida inteira eu tive muitas oportunidades de desistir. E eu insisti muito porque eu tenho um propósito muito claro. Então, tudo que te faz desistir muito fácil é porque você não tem clareza do seu propósito. E a primeira coisa que eu falo para todo mundo tenha clareza de propósito. Então, saiba o porquê da sua empresa. Saiba o porquê do seu negócio. Tenha clareza de identidade. Quem é você? O que é o seu negócio? O porquê do seu negócio? O que te faz levantar da cama todos os dias? Não é só dinheiro. E, feito isso, se junte a pessoas que realmente tenham o mesmo propósito que você, que queiram a mesma coisa que você queira. Não pessoas que só queiram ganhar, pessoas que queiram avançar, porque nem sempre quando você ganha, você avança. Pessoas que avancem junto com você. Porque, no final, o que realmente vale a pena é quando você desfruta o caminho. Às vezes, né, durante a minha vida inteira, minha jornada, eu avançava, eu chegava no meu caminho, né, no meu objetivo final, mas eu não desfrutava o caminho. E hoje, eu desfruto cada uma das minhas etapas. Às vezes, eu não ganho, mas eu avanço desfrutando de todas elas. Então, se eu posso dar uma sugestão para cada um de vocês, tenham clareza do propósito, saibam quem vocês são, identidade, propósito, se juntem a pessoas que queiram realmente a mesma coisa que vocês, que saibam, porque tem muita gente maldosa nesse meio do caminho. E eu falo que talvez eu não tenha chegado a FAPS antes, justamente porque essas pessoas apareceram no meu caminho, mas eu entendo que tudo acontece no tempo certo. E se organizem. Se organizem, porque quando a oportunidade chegar, você precisa estar preparado. Eu estava preparado. Então, ela chegou, montei no cavalo e fui. Então, quando a oportunidade chegar, você tem que estar preparado. Propósito, identidade, pessoas e preparo. Acho que isso é o crucial para dar. Arrasou! O que a gente vai falar agora, depois do negócio daqui? Agora a gente vai, só antes de encerrar, a gente vai fazer a parte do merchandising, para você falar. Isso que eu ia falar. Fala das redes sociais da Job, como é que as pessoas te encontram a sua empresa. Bom, a gente está no Instagram, a gente está no Facebook, está no LinkedIn. Então, é IAJob, IAJob. Em qualquer uma das redes, nós temos o nosso portal de vagas. Então, procurando vagas, vá no portal de vagas da IAJob. Lá você tem todo o caminho, o site, portal de vagas do candidato, portal de vagas da empresa. Tem os nossos WhatsApps. Mirella, estou com dúvida
Só clicar lá que vocês vão conversar com a Maria, com a Ana, são as nossas atendentes. Não são virtuais, elas existem, tá? Não são robôs, tá, gente? Não são robôs. É porque teve um cliente meu que falou assim, nossa, mas ela foi tão espontânea que eu achei que ela era um robô. Falei, não, elas são condicionadas a serem assim. Oi, tudo bem e tal. Então, procure a gente lá, pra gente é uma satisfação enorme. Eu amo receber feedbacks, não importa se seja positivo, negativo. Eu gosto de ouvir as pessoas. Eu gosto das pessoas que desprendem tempo para falar. Teve um dia que um rapaz falou assim, lá no LinkedIn, eu sou um concorrente seu, mas o seu site tá no seu... Eu falei assim, nossa, muito obrigada por você ter falado isso. Aí, daqui a pouco, aí ele falou, nossa, achei que você não ia gostar. Eu falei, moço, eu adoro que vocês... Pô, você tirou um tempo para vir falar para mim. Sim. Então, para mim é precioso isso. E eu gosto muito... E podem mandar recadinhos, né? Indiquem a gente. Quanto mais vocês acessam, para mim, mais importante. Cliquem bastante, enviem bastante as nossas vagas para as outras pessoas e curtam a nossa empresa. E muito obrigada por vocês curtirem aí a Job, ó. Conto com vocês. E a gente agradece a sua presença aqui hoje, Mirella. Veio lá de Linhares para gravar com a gente. Muito, muito obrigada mesmo. O bate-papo foi maravilhoso. Eu tenho certeza que o pessoal que está acompanhando a gente também deve ter curtido pra caramba. Sem dúvida, sem dúvida. Muita dica boa, né? Muito rico de conteúdo. E muito obrigada, então, mais uma vez. Obrigada, gente. Eu amei. Muito obrigado. Agora a gente vai falar do nosso merchandising também, né? Então, para você ficar por dentro de tudo que acontece na FAPES, aproveitar os editais, é só entrar lá, tá dividido por eixo, bonitinho, que a gente atualizou nosso site, né? Um site novo também. Então, fique por dentro e participe também, como a Mirella fez, que de repente você pode participar de uma missão ou crescer através de outros editais. Se aproprie, como a gente falou aqui. Falando de se apropriar, né, Igor? Inclusive, a gente está com inscrições abertas para alguns editais de inovação. Um deles é o Nova Economia Capixaba, que é para empresas mais robustas, com soluções mais maduras, mas também o Gênesis. O Gênesis, inclusive, que acontece no interior do Espírito Santo, todo o interior do estado. Então, você que é do interior aí, ó, tem 18 anos ou mais, tem uma ideia engavetada? Exatamente. É o momento de Excelente. submeter a sua ideia para receber recursos, tirar ela do papel, junto com capacitação e mentoria. Perfeito. E é isso, a gente fica por aqui. Fica por aqui. Até o próximo todo episódio. Muito obrigada pela sua audiência, por acompanhar a gente no Spotify e no YouTube. E até mais. mundo. Até Tchau. lá. Tchau.